Você vai assistir a uma pregação da série Jesus no Caminho de Emaús, de Gênesis a Apocalipse. Nesta série de mensagens, vamos ver como cada livro da Bíblia aponta para nosso Senhor Jesus Cristo. Venha caminhar conosco nessa jornada. Agora você vai assistir a mensagem. Olá, que bom que você está aqui com a gente para assistir o primeiro episódio da série de pregações que a gente intitulou Jesus no Caminho de Emaús, de Gênesis a Apocalipse. Eu estou muito feliz que você está aqui com a gente e eu quero dizer da onde que vem essa série. Talvez você não tenha visto o vídeo anterior. Eu vou falar rapidamente que a ideia dessa série, ela surgiu quando nós estávamos pregando sobre Lucas e sobre Romanos, e eu fiz uma brincadeira. Eu disse assim, gente, quando eu estiver lá no céu, quando eu chegar no céu, eu vou falar com Jesus, falar, Jesus, eu quero ter um particular com você, eu quero que você dê a aula para mim, a mesma aula que você deu para os discípulos do Caminho de Emaús. E dessa brincadeira, Deus colocou no meu coração de fazer uma série que eu pudesse justamente abordar isso. É como se Deus estivesse falando, olha, já fala sobre isso. Eu senti esse desejo, cá estamos nós para acompanhar essa série, para entender como que cada livro da Bíblia aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. E da onde que a gente tirou isso? No Caminho de Emaús, que consta no Evangelho de Lucas, capítulo 24, aconteceu o seguinte, o contexto era que 2 discípulos ficaram tristes porque Jesus tinha morrido. Algumas pessoas tinham falado que o túmulo estava vazio, mas eles não viram Jesus e por isso estavam tristes e decidiram sair de Jerusalém e ir para Emaús. Jesus encontra com eles no meio desse caminho, eles não reconhecem a Jesus e Jesus pergunta, por que vocês estão tristes? E aí eles dão uma bronca no nosso Senhor, falando, você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe do que aconteceu? Aquele que a gente esperava que fosse redimir Israel dos romanos, morreu. Algumas pessoas falaram que o viram e que o túmulo estava vazio, mas nós não vimos e ainda não tivemos nenhuma notícia mais concreta. Então, Jesus, nesse momento, dá uma bronca nos discípulos, fala como vocês são insensatos, no versículo 25, mas no versículo 26 ele fala, não é verdade que o Cristo tinha que sofrer para entrar na sua glória, mas no versículo 27, no 44, que nós tiramos a base, o alicerce para construirmos essa série. E diz assim, no versículo 27, do capítulo 24 do Evangelho de Lucas. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quem que deu essa aula? Quem que fez essa explicação? Jesus. Exatamente essa aula que eu vou pedir um replay celestial para o Senhor. Mais adiante, no versículo 44, Jesus, já aparecendo aos discípulos, fala assim, a seguir, Jesus lhes disse, são essas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês, era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito a respeito de mim na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Lei de Moisés, profetas e salmos. Vejam, através dessa série que a gente vai entender como que cada livro da Bíblia, como que Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, aponta para Jesus Cristo, como que Êxodo, o segundo livro, aponta para Jesus Cristo, e nós iremos passear, fazer uma jornada por cada livro da Bíblia até chegarmos em Apocalipse. Você está animado com isso? Você está animado para ver como que cada livro da Bíblia aponta para o Senhor? Eu estou, gente. Para mim está sendo
um desafio maravilhoso. Deus mandou, a gente obedece, mas está sendo um desafio maravilhoso. E como é interessante perceber coisas que nós não tínhamos atentado sobre as Escrituras apontando para o Senhor Jesus. Bom, esse versículo, ou melhor, esses dois versículos, 27 e 44, eles dão essa base sólida para a nossa série. E a pergunta é, Lucas fala que a lei de Moisés, os profetas e os salmos apontam para Cristo. O Antigo Testamento aponta para Cristo. Mas qual era esse Antigo Testamento? Quais eram as escrituras que apontavam para o Senhor Jesus na época que ele esteve aqui entre nós? Então, para a gente entender isso, eu preciso explicar para vocês um detalhe que vai fazer toda a diferença de agora até nós acabarmos com o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, na época de Jesus, chamado pelos judeus de Tanakh, essa ideia do Tanakh, ela representava uma tripartição desse Antigo Testamento em 3 grandes blocos. O primeiro bloco, a gente pode ver aqui no texto que nós lemos, Lei de Moisés. O primeiro bloco era a Lei de Moisés, que também tinha o nome de Torá. Esse bloco ele era composto por 5 livros, os 5 primeiros livros, inclusive, da nossa Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Então, esses 5 livros compunham a Torá, a Lei de Moisés. Depois desses 5 livros, no Antigo Testamento de Jesus, que era chamado de Nevi'im, nós tínhamos 21 livros. Olha só que interessante, gente. Diz assim, se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, Torá, nós já vimos, nos profetas, Nevi'im. Esses Nevi'im, 21 livros, eles são divididos em profetas anteriores, posteriores e menores. Só a título de conhecimento rápido, porque eu vou aprofundar isso num outro momento, não agora nessa pregação, mas numa aula que eu vou dar sobre isso. Profetas anteriores são enquadrados como, por exemplo, Samuel, que eles consideravam um dos profetas anteriores. Eram 6 que eles consideravam. Profetas posteriores nós temos mais conhecidos como Isaías, Jeremias e Ezequiel. E, por último, os profetas menores vão de Oséias até Malaquias. Então, era 6, 3, 12, que totalizam 21 livros. Além desse segundo bloco, o Nevi'im tinha o terceiro bloco que chamava Ketuvim, que era composto de 13 livros, que eram livros variados. Se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, primeiro bloco, nos profetas, segundo bloco, nos salmos, terceiro bloco. Qual é o livro que a gente começa no Ketuvim aqui? Salmos, Provérbios, Jó, Cantares, vai passar por Daniel, Esdras, Crônicas, 1º e 2º Crônicas, enfim, 13 livros. Todos esses livros totalizam 39 livros do Antigo Testamento dos judeus, a Bíblia dos judeus na época de Jesus. E aí a pergunta é, e hoje? E o nosso Antigo Testamento, gente? Esses 3 blocos, Lei de Moisés, Profetas e Salmos, eles se encaixam com o nosso Antigo Testamento da nossa Bíblia protestante. Então, quando a gente olha para a Bíblia que Jesus falou, que apontava para ele, que ele cumpriu esse Antigo Testamento, a gente vê que esse Antigo Testamento é exatamente o nosso Antigo Testamento das nossas Bíblias protestantes. E é nesse sentido que a jornada no caminho de Emaús vai apontar para a gente como que cada um desses livros remete a Cristo, se conecta, faz o link com o nosso Senhor Jesus Cristo. Falamos da Torá, 5 primeiros livros. Dentre a Torá, o primeiro livro é Gênesis. E Gênesis começa com a história da criação. Vamos voltar então, vamos abrir aqui as nossas Bíblias em Gênesis. No
capítulo 1, versículos 1 e 2, diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Versículo 27 diz assim: Assim criou Deus o ser humano, a sua imagem, a sua semelhança. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. A gente vê aqui nesse trecho que Gênesis começa com a criação. E é interessante que, se a gente olhar para o significado do termo Gênesis, que vem do grego origem, nós entendemos que o livro vai falar sobre as grandes origens. Além disso, em hebraico, o nome de Gênesis chama Bereshit, que significa no princípio, mas justamente a ideia do termo que aparece, no princípio criou Deus. Então esse no princípio seria o Bereshit, é como se o nome do livro de Gênesis fosse o primeiro trecho do primeiro versículo. E isso é muito interessante, porque Gênesis possui 50 capítulos que vão falar 2 apenas sobre a criação, mas o grande foco do livro vai ser sobre na história de cada um de nós. Quando nós olhamos para as 2 grandes divisões do livro de Gênesis, nós temos uma história que é mais primitiva, que a gente chama, que seria a queda, aliás, a criação do homem, a queda, o dilúvio e a dispersão do ser humano, que vão dos capítulos 1 a 11, e depois nós temos uma história dos patriarcas, que a gente está falando de 4 figuras importantes: Abraão, Isaque, Jacó e José. E aí você deve estar se perguntando: mas Fernando, eu entendi tudo que você falou, legal o Antigo Testamento dos judeus ser igual ao nosso, interessante o livro de Gênesis, mas como que isso aponta para Deus como Criador de todas as coisas? Simples, quando a gente olha aqui no versículo 1 de Gênesis, a gente vê: no princípio Deus criou os céus e a terra. Essa ideia de criou vem de uma ideia de trazer à existência, fazer do nada, tirar algo daquilo que não existe. E da onde que a gente tira essa ideia então? Simples. Quando a gente olha vários trechos da Bíblia e a gente precisa fazer um combinado. Uma das grandes regras de interpretação da Bíblia é: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Por isso que é muito importante a gente saber trechos que corroboram a nossa interpretação. E eu vou citar apenas 2 que falam como que tudo foi criado pela palavra de Deus e tudo foi criado do nada. O primeiro trecho que eu quero trazer para a gente está lá no final da Bíblia. Se você for rápido de busca, ou como diz uma pessoa que a gente conhece bastante, rápido de endereço, você pode ver aqui que fala sobre a criação de Deus em Hebreus. Hebreus 11, 3. Então, você que quer procurar aí Hebreus, capítulo de número 11, versículo 3, diz assim: Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. O que o autor de Hebreus está falando é: olha, aquilo que você vê veio existir do nada, daquilo que não existia, daquilo que não era visto. E, pela fé, a gente entende que esse universo foi formado pela palavra de Deus. O salmista, ele traz para a gente um outro trecho que corrobora com esse entendimento. Salmo 33, versículo 6, diz assim: Os céus por sua palavra se fizeram, pelo sopro de sua boca o exército deles. Já o versículo 9: Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Quando a gente junta Gênesis, Hebreus e Salmos, nós entendemos que o mundo, o universo, tudo
veio a existir pela palavra de Deus, tudo passou a existir, ou seja, foi criado do nada pela palavra de Deus. Portanto, quando a gente olha para a Bíblia, olha para Gênesis, a gente entende que nosso Deus criou todas as coisas a partir do nada. E Paulo, em Romanos, vamos passear mais uma vez na Bíblia aqui. Paulo, em Romanos, capítulo 1, versículo 20, ele traz para a gente um arremate muito importante para essa ideia de Deus como Criador. Ele traz para a gente o seguinte trecho: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Mas vamos focar menos no indesculpáveis e vamos focar mais nos atributos de Deus. Quando a gente olha para cá, a gente vê que Paulo ele fala que os atributos de Deus, eles mostram, apontam para a existência de Deus. Gênesis afirma que Deus existe e ele criou todas as coisas. Romanos fala que essa criação que é mencionada em Gênesis aponta para os atributos de Deus. Por isso que alguns autores costumam dizer que Gênesis 1, que nós vimos ali, ele é como que um texto fundacional. Fundacional no sentido de fundamento, sobre o qual toda a estrutura da fé da Bíblia está fundada ou formada. É o alicerce primeiro, fundador dessa ideia. E aí, quando a gente junta esses trechos que nós lemos, nós entendemos que Deus existe, que Deus criou todas as coisas. Quando a gente vê aqui os atributos que Paulo fala, ele fala da ideia de que tudo que a gente vê mostra o eterno poder de Deus. Então esse Deus ele é todo poderoso para criar. Ele é antes da criação e ele é diferente da criação. Porque quando a gente junta o que Paulo falou aqui, o que Hebreus falou e o que Salmos falou, tudo foi criado pela palavra. Se é pela palavra, é por algo que é diferente dele. Ele cria algo que é diferente da sua própria essência. E é interessante porque nas linhas de pensamento humanas hoje, esse trecho de Gênesis, combinado com esses outros versículos que nós lemos, nos mostram que temos pelo menos 5 equívocos nas linhas de pensamento hoje, com base nesses trechos que nós lemos. Por exemplo, esse trecho de Gênesis, ele refuta linhas como a de que pessoas entendem que Deus não existe, o ateísmo, os ateus, as ateias, que dizem que não há Deus, que Deus não existe. E que provavelmente tudo teria sido criado ao acaso, reconhecem que existem leis como a da gravidade, mas não reconhecem que existe alguém que coordena todas essas leis. Gênesis já diz que não. Diz que Deus criou todas as coisas e que ele rege todas as coisas. Nós temos duas ideias também que se sobrepõem a essa primeira. A do politeísmo, que fala que vários deuses criaram tudo aquilo que a gente vê, e a Bíblia fala que Deus criou, não vários deuses criaram, mas Deus criou. E de que uma outra linha que chama panteísta, que fala que a divindade ela se conecta, de alguma forma ela tem parte, ela se mistura com aquilo que ela criou. E nós vemos que não. Deus criou tudo do nada, não criou da sua essência, ele criou do nada pela sua palavra. Por fim, nós temos mais duas linhas que também esses trechos que nós lemos acabam por refutar. A linha do materialismo. Alguns gregos pensavam que a matéria ela era eterna. E a gente vê que não, tudo foi criado do nada. E que a matéria seria muito importante, mas mais importante do que a matéria é quem criou a matéria. Então a Bíblia também ela nos mostra que eterno é Deus e não a matéria. E, por fim,
a linha evolucionista, que entende que houve uma evolução e tem algumas ramificações, evolucionista aleatória, evolucionista direcionada, que entende que, por exemplo, surgiram organismos inferiores e através das evoluções as coisas foram acontecendo. Existem vários livros que fizeram testes matemáticos, inclusive, pegando uma célula e mudando algumas composições para ver se uma célula simples conseguiria evoluir para uma mais complexa. E nas contas que esses matemáticos fizeram, eles falaram, olha, o tempo que a gente teria que trocar a cadeia de DNA para que uma célula mais simples evoluísse para uma mais complexa, ia ser tantas tentativas aleatórias, se a gente falasse numa evolução aleatória, que o tempo que a Terra tem de vida não daria para fazer todas essas alternativas e chegar nos seres complexos que nós temos hoje. Logo, a própria ciência já questiona o evolucionismo aleatório. Falam que não precisa ter havido um direcionamento para que, se isso aconteceu, a evolução ela precisava ser direcionada porque não teria tempo hábil dela acontecer de forma aleatória. Ora, entre essa teoria da evolução direcionada, eu prefiro ficar com a Bíblia, que fala que Deus criou. E cada dia da criação mostra uma criação de Deus. Deus cria ambientes, depois cria seres. E a gente vê, por exemplo, quando a gente vê aqui em Gênesis, é muito interessante ver isso. Talvez você não tinha percebido ainda. Mas no primeiro dia Deus cria luz e trevas. No quarto dia ele cria os habitantes dessa luz e trevas, luzeiros para dia, luzeiros para a noite. Então, quando a gente olha isso, a gente vê que Deus, ele cria de forma ordenada tudo aquilo que a gente vê. Para ilustrar isso, eu não estou com o meu relógio aqui agora, mas se eu estivesse com o meu relógio aqui, você iria acreditar que esse relógio apareceu do nada? Que ele evoluiu de um relógio antigo? Se eu estivesse com um carro aqui, você iria acreditar que esse carro ele surgiu do nada? Melhor, se eu te contasse uma história, olha, nem te conto, um caminhão cheio de peças de um carro específico, com todas as peças, engrenagens, correias, dentadas, bateria, pneus, tudo. Ele estava com todas essas peças dentro da sua carroceria. De repente, ele caiu numa ribanceira muito alta, rolou. Chegou lá no final dessa ribanceira e olha, você não sabe o que aconteceu. Abriram a carroceria e lá estava um carro montado. Do nada, aleatoriamente. Ele apareceu assim, no brinco, pronto para virar a chave da partida. Você acreditaria nisso? Eu não. Como é que você olha para a praia, que você olha para os céus, que você olha para uma planta, que você olha para um parente, para uma criança sendo gerada do ventre de uma mãe, e você pode acreditar que isso veio do acaso, de uma explosão, do nada, de leis que não existem, que não existe um Deus controlando. Eu prefiro ficar com a Bíblia, que fala que Deus criou todas as coisas. Quando a gente volta para Gênesis 1, a gente tem certeza que Deus criou todas as coisas. Mas talvez você agora, nesse exato momento, esteja se perguntando, Fernando, naquela introdução sobre a jornada, você não falou que era como Gênesis aponta para Cristo? Falei, sim. E agora eu quero entrar nessa seara. Antes de apontar para Cristo como Criador de todas as coisas, eu precisava dizer para você que Deus criou todas as coisas. E aí, Gênesis aponta para Jesus como Criador de todas as coisas. Deus é o Criador, ok, você já entendeu. Mas e Jesus? Vamos voltar para o caminho de Emaús? Lá no caminho de Emaús, Jesus ele falou que era necessário que tudo que está escrito a respeito de mim
se cumprisse aquilo que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Nesse sentido, os óculos que nós temos que usar para olhar para Gênesis não são necessariamente os óculos que Moisés usou, os óculos que os judeus originais usaram para quando eles receberam a lei. Os nossos óculos são através de toda a Bíblia, de toda a palavra de Deus, inclusive dessa palavra específica de Jesus. Nós temos que olhar os óculos de Cristo e entender como que toda a revelação da palavra, ela aponta para o Senhor Jesus Cristo. Moisés e os antigos leitores da Bíblia não tinham o Novo Testamento. Nós temos. Hoje, então, nós podemos constatar como que essa criação que a gente acabou de falar aponta para Jesus. E a nossa jornada, Jesus no caminho de Emaús, de Gênesis a Apocalipse, tem por objetivo estabelecer esse link entre cada livro da Bíblia e o Senhor Jesus Cristo. Como nós já falamos, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Já vimos que Deus criou. Vamos ver então no Novo Testamento 4 passagens, existem muitas, mas eu quis trazer 4 passagens de livros diferentes para que nós possamos analisar se sim, Jesus é o Criador de todas as coisas ou se de repente não. Eu não consegui comprovar para você isso. Vamos lá? Vamos fazer essa caminhada? Os 4 trechos serão do Evangelho de João, da carta de Paulo aos Coríntios, da carta de Paulo aos Colossenses e também da carta aos Hebreus. Vamos lá? Vamos começar essa passagem com o Evangelho de João. No Evangelho de João, logo no início, capítulo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Versículo 10. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Quando a gente lê João, se você ler o capítulo 1 inteiro, você vai entender que esse verbo, que no grego significa logos, que pode ser verbo ou palavra, esse verbo é Jesus Cristo. Então, quando nós lemos verbo, você entenda Jesus. Aqui, o evangelista João, traz para a gente algumas coisas muito interessantes. Versículo 1 novamente. O verbo estava com Deus no princípio. Aonde? Lá em Gênesis. Jesus estava com Deus. Se ele estava no princípio, portanto, ele tem características de eternidade. Se ele estava com Deus no princípio, ele viu a criação, participou dela, mas ele só ficou olhando? Vamos ver aqui. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus Cristo era Deus. E aí, sobre ele estar olhando ou não, diz assim: ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele. Ou seja, João está falando que todas as coisas foram feitas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem o nosso Senhor Jesus Cristo, nada foi feito. Ou seja, analisando de uma outra forma essa mesma frase, tudo foi feito pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 10 fala que o mundo foi feito por meio dele. Se você tinha alguma dúvida, no versículo 10, essa dúvida ela é sanada. Portanto, no Evangelho de João, nós temos que Jesus, além de ser Deus, além de estar no princípio, ele criou todas as coisas. E o mundo foi feito por meio dele. Em Coríntios, Paulo vai falar algo muito semelhante. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Diz assim: há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem, por meio de quem também nós existimos. Paulo está falando aos Coríntios, num debate sobre ídolos, deuses, ele está falando, olha,
para nós há um só Deus. O Pai, de quem são todas as coisas. E para quem nós existimos? Nós existimos para a glória de Deus. E o Filho? E um só Senhor, esse Senhor com S maiúsculo, o termo aqui só era usado para você se referir a uma divindade. Senhor Jesus, por meio de quem todas as coisas existem. Paulo está falando, olha, as coisas só existem por meio de Jesus. Elas só vieram a existir por meio de Cristo. Por meio de quem também nós existimos. Se existe uma criação, ela só existe por meio de Jesus. Se nós existimos, é por meio de Cristo. Paulo também fala algo muito interessante já a uma outra igreja. Na carta dele aos Colossenses, capítulo 1, diz assim, 1 versículo 15, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Então, se a gente pudesse ticar esses itens aqui olhando para o versículo, nós teríamos que você olha para Cristo, você vê Deus, porque Ele é a própria imagem de Deus invisível. Em Cristo foram criadas todas as coisas, céus, terras, coisas visíveis e invisíveis, soberanias, tudo. Tudo foi criado por meio dele. Então não teve nada que não foi criado por Jesus, tudo foi criado por meio dele e para ele, não só por meio dele, para ele. Quando a gente olha aqui também para o versículo, ele é antes de tudo, mais uma vez falando da eternidade do nosso Senhor Jesus Cristo, e nele tudo subsiste, na necessidade de Jesus Cristo para a subsistência de todas as coisas. Por fim, se você ainda não está satisfeito, trago mais um versículo do livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Vamos ler do 1 ao 3. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias ele falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Quando a gente olha para cá, a gente olhando também para esse trecho, vê que Hebreus fala que o universo foi feito por Jesus, ele é o agente da criação. Ele é a expressão exata do ser de Deus e ele sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Quando a gente olha, então, para todas essas conexões, a gente vê que Deus, ele é criador, Jesus, ele é criador. Deus é onipotente, Jesus é onipotente. Deus, ele é eterno. Para criar o universo do nada, ele tem que ser prévio à existência do universo. Jesus também é prévio à existência do universo. Esses são, portanto, pré-requisitos para criar. Numa outra hora, num outro momento, numa outra pregação, ou em um curso que a gente vai dar, enfim, nós vamos falar sobre a Trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus em 3 pessoas. Mas, por hora, basta você entender que assim como Deus é o Criador de todas as coisas, o nosso Senhor Jesus Cristo também é o Criador de todas as coisas. E uma ilustração que eu queria trazer para você, talvez você nunca tenha pensado dessa forma, eu te convido agora a, de repente, fechar os teus olhos, imaginar a criação de todas as coisas, a criação da terra,
a criação de tudo, dos mares, dos rios, e imaginar Jesus Cristo ali, criando todas as coisas, fazendo todas as coisas. Tudo foi feito por meio dele. E de repente, vem a ideia, o desejo de fazer o ser humano a imagem e semelhança de Deus. Então, Jesus Cristo, que ali estava, cria o homem e a mulher, como nós vimos no relato de Gênesis, a sua imagem, a sua semelhança. Você já parou para pensar que Jesus estava criando Adão, criando Eva, já sabendo que ele iria nascer de uma descendente de Eva chamada Maria, e que depois de nascer, caminhar entre nós, ele se sacrificaria naquela cruz por mim e por você? Que você possa refletir sobre isso, que você possa meditar nessa verdade, meditar nesse fato de que Jesus, ele é o Criador de todas as coisas, de que Gênesis aponta para Jesus como Criador de todas as coisas. E eu quero concluir essa pregação de hoje, te convidando a ter 2 olhares diferentes. O primeiro olhar que eu quero te convidar, com base aqui nesses trechos que nós lemos, sobretudo também o de Hebreus, é olhar para Jesus daqui por diante. Quando você for falar Senhor Jesus, olhe para Ele como o Criador de todas as coisas. Não olhe para Ele só como aquele que nasceu de Maria, que morreu numa cruz por mim e por você, mas olhe para Jesus como o Criador de todas as coisas. Presente no ato da criação, presente inclusive quando o ser humano foi criado. E o segundo olhar que eu quero que você tenha é quando você olhar para os céus, quando você olhar para a praia, quando você olhar para uma planta, para um animalzinho, quando você olhar para a pessoa que você ama, para o seu filho, para a sua filha, para uma avó, para um parente, para uma tia. Quando você olhar para a criação de Deus, que como Paulo falou em Romanos, aponta para Deus. Eu quero que você olhe para essa criação e fale assim: obrigado, Jesus, porque você criou todas as coisas. Obrigado, Jesus, por tudo. Que nós possamos orar nesse momento e pedir para que através da criação nós vejamos não só a Deus, mas vejamos o Senhor Jesus Cristo. Amém? Ore comigo, Senhor, em nome de Jesus. Eu peço nesse momento, a começar por mim, que eu possa me maravilhar a cada dia mais e mais, vendo a sua glória, Senhor Jesus. Não só a glória do Cristo ressurreto, mas a glória do Cristo que criou todas as coisas. Que eu possa, Senhor, exercitar minha gratidão, não somente pela salvação na cruz, mas por tudo aquilo que Tu criaste, Senhor, inclusive por todas as pessoas que eu mais amo nessa vida. Senhor Jesus, ajuda-me a olhar para Ti de forma diferente, com os Teus óculos, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a mim e a todas as pessoas que viram essa pregação e acompanharam essa série, a olharmos para toda a Bíblia e vermos o Senhor Jesus. Que o Teu Espírito Santo venha nos iluminar. Em nome de Jesus. Amém. Na próxima pregação dessa série, Jesus no caminho de Emaús, de Gênesis a Apocalipse, eu te convido a ver como que a árvore da vida, que foi colocada lá no Jardim do Éden. Outro dia eu falei com uma irmã, ela nem lembrava que tinha uma árvore da vida. Ela lembrava da árvore do bem e do mal, mas ela não sabia que no centro do jardim tinha uma árvore da vida, que aparece também em Apocalipse. Eu te convido a assistir a próxima pregação,
que faz essa ponte, que faz essa conexão, que estabelece árvore da vida versus Jesus Cristo. Como que a gente entende isso? Um abraço, fica com Deus, fica na paz do Senhor. E a partir de hoje, olhe para Jesus Cristo como Criador de todas as coisas. Um beijo no seu coração, até a próxima mensagem. Tchau.